Então vamos parar para pensar aqui um bocadinho, né? O que significa a paixão de Cristo, né? Então, o que significa realmente esse dia tão importante para nos lembrarmos, né? O que esse dia pede para a gente fazer, né? Primeira coisa, respeitar todos os mortos, inclusive Jesus, que é o mais especial, né? Agora, uma coisa que nós vamos comparar. Vamos fazer uma pergunta aqui. Por que Jesus foi condenado por um crime que não cometeu? O que você acha sobre essa opinião? Bom, a resposta está... se você forem pegar a Bíblia para ler, a Bíblia que fala sobre a história de Jesus, e essa parte que eu vou citar ainda, vocês vão descobrir realmente o que aconteceu. Antes de Jesus ser condenado à morte, né, ter pena de morte, porque ele não cometeu crime, não era para ele ser condenado à morte nem aqui e nem na China, em lugar nenhum, né, porque é um cara inocente que não tem culpa de nada, né. Mas eu vou explicar para você o seguinte, que a morte de Jesus foi realmente a falha da justiça dos homens, a falha do conhecimento intelectual judiciário dos formandos, né? Então, desde que mundo é mundo, existia sempre pessoas que eram responsáveis para trabalhar na justiça, sempre assim. O que acontece? Então, desde a época de Plutão, Aristóteles, Sócrates, né? Então, se vocês forem para pensar nos movimentos filosóficos, vocês vão perceber o que eu estou querendo chegar com isso, né? Então, veja bem, no caso de Jesus, ele foi vítima de calúnias, né? Que não houve prova, então houve realmente calúnias, né? Ele foi vítima de calúnia, né? Ele foi vítima de crime falso, né? Que ele não cometeu esse crime, jamais. E, por uma outra razão, ele foi perseguido, né? Então, desde que mundo é mundo, ele sempre foi perseguido. Então, desde aquele tempo, e ele também foi vítima de intolerância religiosa. Então, são três coisas que realmente houve na falha da justiça dos homens. E ele condenou o homem errado, né? Então eles achavam que ele cometeu o crime de praticar magia errado. Não cometeu magia nenhuma, tudo errado. Então ele já tem um dom sobrenatural naturalmente, né? Então teve seu dom legalmente, naturalmente, normal. Só que as pessoas antigamente não tinham esse conhecimento de achar que é normal. Ninguém achou normal, né? Só para você ter uma ideia, a falha do conhecimento humano já começou por ali, né? Agora, a paixão de Cristo, hoje em dia, faz a gente refletir da gente sacrificar o nosso tempo de lutar pelos nossos direitos e uma justiça mais limpa, né? Uma justiça mais limpa, para que outras vítimas não caiam na mesma situação, que outras pessoas não sejam condenadas inocentemente. Então, o que significa realmente o significado da paixão de Cristo hoje em dia? Então, hoje em dia, a paixão de Cristo significa que nós temos que ter compaixão ao próximo. Então, nós se doarmos espiritualmente para ajudar o próximo. Então, ajudar não é nisso aqui, não é no bem material, mas é no sentimento, entendeu? Mesmo que a pessoa fez coisa errada, mas você nunca nega de ajudar, nunca negue. Você tem que procurar saber entender o porquê que isso aconteceu, né? Então, é você tentar quebrar o ciclo do mal. Então, geralmente, a paixão de Cristo nos ensina o seguinte, que você tem que entender uma coisa. Nós temos que realmente que lutar pelo direito, uma vida digna, uma sociedade mais justa e um mundo mais humano, né, em todas as relações. Tanto para defender a natureza, defender as pessoas inocentes e defender o cristianismo. O que eu estou vendo hoje em dia no mundo de hoje? O que está acontecendo hoje em dia? As pessoas não estão respeitando a diferença da religião, não
estão respeitando a diferença da cor das pessoas, não estão respeitando nada. Então, o que está acontecendo com a sociedade? A sociedade estão o quê? Se condenando. As pessoas não estão reconhecendo valores realmente de verdade à vida. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, né, a partir de hoje. Então, toda vez que chega a paixão de Cristo, nós temos que refletir. Nós temos que refletir e nós temos que realmente ter compaixão do próximo, respeitar a dor do próximo e sempre querer ajudar na hora mais difícil. Então, nunca deixar para trás. Porque o que aconteceu com Jesus? Jesus foi vítima de uma negligência, de falha da justiça dos homens. Então, por isso que é muito importante a gente ressaltar, para que a gente tenha realmente um mundo mais humano, nós temos que ter cuidado com a justiça dos homens. Nós temos que fazer, vocês, esse vídeo aqui serve para muitos formando de justiça, né? Vocês dão a diferença. Então, não deixar que a justiça dos homens prenda inocente. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, eu agradeço muito a vocês por isso e eu espero que vocês possam entender essa reflexão. Então, muito obrigado, né? Então, lutar sempre pelo bem e não deixar que o mal avance.